A cidade de Boa Hora só tem 12 anos de vida, mas a história cultural da localidade vem desde a década de 30 do século passado. Boa Hora tem 6.500 moradores e está distante 145 quilômetros ao norte de Teresina. O nome Boa Hora nasceu de uma antiga fazenda do coronel Pedro Coelho. José Alves Sobrinho, o popular José Pingo, é um dos mais antigos moradores da cidade. Ele diz que a lenda folclórica local conta que caixeiros, viajantes e retirantes do Ceará e Maranhão costumavam aparecer na fazenda do coronel Coelho sempre na hora do almoço e diziam que chegavam uma boa hora. Daí o nome da cidade. Nós tínhamos aqui 102 moradores. 102 moradores na propriedade dele. Aí nós fomos pensar junto com o menino do Luiz Mamed, o doutor Pedro Neto, o doutor Luiz Menezes nessa época era o deputado daqui. E nós fomos pensar em criar, foi o tempo que chegou também a lei para criar novas cidades, né? E nós aproveitamos isso com o doutor Freitas Neto, que era o governador, e nós aproveitamos isso e formamos a família toda unida para formar isso aqui em cidade, fazer o plebiscito daqui, e deu certo, tinha os requisitos exigidos, e daí começou a nós trabalhar em cima dos requisitos e fazer uma cidade. Segundo José Alves Sobrinho, Pedro Coelho tinha necessidade de fazer crescer os negócios da usina de cana-de-açúcar existentes na propriedade e foi contratando mão de obra para a fazenda. José Alves Sobrinho casou com Dona Creuza Rezende Alves, uma das filhas de Pedro Coelho. Ela foi uma das primeiras professoras da cidade. Trabalhei 25 anos, estou dando aula para 40 alunos, 30, 40, a base era essa. O que é que mudou na Boa Hora da década de 40, 50 até hoje, 2009? Mudou muito já, mudou demais. Porque quando eu era moça, aqui era interior, era fazenda, muita areia, sem luz, sem... A água a gente carregava da cabecinha, dos brejos. E agora nossa bora está uma coisa, um sonho. Para quem conheceu do meu tempo, hoje já está uma coisa absurda, cresceu muito. Esta casa é considerada o marco zero de Boa Hora. Foi construída há 110 anos, quando no lugarejo nem se pensava em cidade. Era uma fazenda que pertencia ao município de Barras. Aqui morava Pedro Coelho, um político influente da época. Por ser fazendeiro, tinha o título de coronel. Boa Hora era a zona rural de Barras, né? Era uma fazenda, tá? E dessa fazenda, né, foi transformada posteriormente na cidade de Boa Hora. As pessoas que aqui chegavam, se hospedavam, o pai recebia muito bem essas pessoas, dava alimentação e sempre diziam, cheguei uma boa hora, né? E daí o nome Boa Hora e transformar zona rural de Barras, né? O município de Boa Hora permaneceu o nome. A família mora na casa até hoje. As paredes de adobe, parte do piso, o telhado e a madeira à base de cedro e de carnaúba são os mesmos de quando a residência foi construída há mais de um século. Dona Vandir, de 94 anos de idade, a primeira professora de Boa Hora e viúva de Pedro Coelho, guarda muitas lembranças daquela época. Olha, eu fui a primeira professora. Eu fui médico aqui porque fazia parto, eu era doutora, eu era padre, eu tinha tudo aqui. Porque os festejos de São Pedro, todos eram aqui. Aí eu fiz o festejo de São Pedro, que era o padroeiro mesmo dele, o nome dele, sabe? Então eu festejava São Pedro. Passeando pela casa, é possível ver objetos que ainda hoje funcionam, como o filtro de pedra, a tábua de cortar carne, o fogão a carvão e a máquina de costura. Esta casa guarda muitas curiosidades. Uma delas é que, em respeito ao coronel Pedro Coelho, toda pessoa que morria na região, antes do enterro, tinha a obrigação de passar nesta sala para dar o último adeus ao coronel. Os mortos eram trazidos na rede. Dizem que a residência ficou mal assombrada por causa dos mortos que vinham se despedir do coronel Pedro Coelho. Na calada da noite, era comum visagem por aqui. Tinha assombração, mulher, tinha dia pisava arroz, tocava toicinho nas panelas, andava aqui por dentro de casa. Olha, meu quarto mesmo, a luz passava de um quarto para o outro. Eu vejo a luz acesa.
Há uma história também que possivelmente havia ouro aqui dentro dessa casa? Tinha um quarto aqui do papai onde ele dormia, um espaço, um quadrozinho que tinha marca, uma espécie de uma marca. Só que nós nunca fomos mexer nisso aí, continua do mesmo jeito e nós não mexemos. Se tiver um ouro, quem sabe um dia a gente vai procurar, mas por enquanto continua do mesmo jeito. E assim são muitas histórias sobre esse casarão. Uma cobra era criada aqui como membro da família. O local também servia de cadeia para castigar quem andasse por aí bagunçando. O papai sempre foi uma pessoa moralista, certo? Pregava muito isso, com uma pessoa que morava aqui na nossa cidade de Boa Hora. E quando tive uma briga entre eles ali, naquela época a briga de faca, né? E ele sempre tinha as pessoas dele, que eram as peças do segurança, as peças dos jagunços. Quando tinha essa confusão, ele mandava. Chamava, fulano vai buscar ali que estava brigando. Ele buscava, o cara chegava e era amarrado num tronco aqui em frente. Passava ali uma hora, um dia, dependendo do crime que foi cometido. Ele ficava lá preso ali durante um dia, amarrado, até merecer o castigo conforme o que ele tinha feito. Cemitério dos Prudêncios, Cemitério dos Coelhos. Como toda boa cidade nordestina que se preza, em Boa Hora a rivalidade política vai mais além do que nas prefeituras e câmaras de vereadores. Aqui, ela vai até mesmo na hora da morte, onde as duas famílias mais tradicionais não se misturam nem no momento de serem enterrados. A professora Wanderleia Rezende tem sangue dos tradicionais coelhos fundadores da Boa Hora nas veias. E mesmo tentando demonstrar que essa rivalidade pode ter sido coisa do passado, transparece que ela continua bem viva. Se nós somos coelhos, a prioridade é enterrar no cemitério da Bora de Cima, que é dos coelhos. Se existe um Prudêncio, a prioridade, a exigência que vá para o cemitério dos Prudêncios, que é na Bora de Baixo. E a convivência dessas duas famílias, como é que é? Antigamente, por meu avô e a outra família Prudêncio, havia essa rivalidade política. Hoje não, a gente se integra mais. Meus filhos já se integram mais com o Prudêncio. Mas não é assim aquela amizade saudável, que você fica naquele mesmo grupo junto. É uma convivência social. É uma convivência social. Mas não amistosa. Não amistosa. A gente fica ali juntos, mas sabemos que há essa eu acho assim, tipo uma politicagem, entre aspas, né? A gente leva sempre o lado político. Aqui vivemos praticamente na política. Agora, coelho vai em enterro de Prudêncio e Prudêncio vem em enterro de coelho? Vai, nós vamos. Porque somos família. O meu pai é Prudêncio e é casado com a minha mãe, que é coelho. Então, isso é... Aqui, por ser só duas famílias, então ficam sempre juntos, né? Agora, no caso de falecimento do seu pai, Prudêncio, ele vai se enterrar onde? Aí ficar aqui, porque nós queremos aqui os filhos e a mamãe quer que fique aqui nos coelhos. Junto com os coelhos? Junto com os coelhos. E o restante dos coelhos vai permitir que um Prudêncio se enterre aqui? Com certeza.